Fala pessoal, tudo bem? Questão ACAF 2025 tem um texto um pouco extenso. Ela foi a primeira questão da prova passada. Ele conta ali uma história e a gente vai começar a partir daqui. Em uma situação de repouso, um jovem adulto saudável inspira e expira, em média, 600 ml de ar a cada ciclo respiratório. O pulmão nunca fica completamente sem ar, mesmo após a expiração. Um volume residual de ar permanece nos pulmões. Por ser um movimento periódico, o ciclo respiratório pode ser dado por uma função trigonométrica. Assumindo como padrão as informações dadas no texto e adotando essa função aqui, em que V é o volume de ar nos pulmões em função do tempo t em segundo, e considerando t igual a zero, um instante em que a quantidade de ar nos pulmões seja apenas o volume residual, assinale aí quais são os itens corretos. Item 1. O volume residual de ar nos pulmões após uma expiração é maior que o volume médio de ar inspirado e expirado em um ciclo respiratório. Pessoal, como que eu vou determinar esse volume residual? Olha aqui o nosso texto. Lá no final, ele disse que quando t é zero, o que eu vou ter é exatamente esse volume residual. Então, quer dizer que para começar o item 1, para eu calcular esse volume residual, eu vou copiar a fórmula do volume que ele deu e o meu t eu vou substituir por zero. E aí, pessoal, eu copio toda a função, que é 1.500, menos 300 multiplicado pelo meu cosseno. Aonde tem o meu t, eu substituo por zero e o restante eu vou copiar. Vamos ver aqui o que vai dar, hein? 1.500 menos 300. Aqui, gente, quando eu multiplico por zero, vai dar zero. Quando eu dividir, continua zero. Então, na verdade, todo esse ângulo que está aqui, quando eu multipliquei por zero, ficou igual a zero. Show! Você vai calcular isso aqui para mim, cosseno de zero, hein? Quanto é que é? Quando você olhar lá no ciclo, pessoal, ele é igual a 1. Lembra, tá? Cosseno de zero é igual a 1. Quando você resolver que vai dar 300, eu vou diminuir, vai dar exatamente 1.500 menos 300, vai dar 1.200. Esse é o volume residual. Esse volume, ele está perguntando se é maior que o volume médio. Novamente, eu tenho que olhar no texto, ele disse que o volume médio, tá? Aqui, quando ele inspira e expira, é 600 ml. Bom, 1.200 é maior do que 600, que é o volume médio. Esse item ele está correto. Item 1 tem até perfil Enem, tá? Interpretação de texto, eu preciso pegar que o volume residual acontece quando t é zero. Copio a minha sentença, substituo t por zero, aqui fica cosseno de zero, que é 1, faço a conta 1.200. É maior do que o volume médio que ele deu, 600, o item está correto. Vamos para o item 2. Em uma situação de repouso, um jovem adulto e saudável faz um ciclo respiratório completo, inspira e expira, em um período de 6 segundos. Pessoal, o que ele está perguntando aqui é o período relativo a essa função, que é exatamente aí quando ele completa um ciclo respiratório.
Período de uma função é dado por uma relação bem simples, em 2π dividido pelo módulo de m. Eu vou copiar a minha função aqui dessa forma, tá? 1.500 menos 300 vezes o meu cosseno, e aqui π vezes o t, tudo sobre 3, tá? Vou copiar a função desse jeito aqui. Como é que eu identifico quem é o nosso m? O m é tudo que está multiplicando o t. Eu sempre olho aqui dentro, o m é esse cara aqui, ó, π sobre 3. Importantíssimo você marcar corretamente aí quem é o nosso m. É o termo que multiplica o t, que é a variável do domínio. Você vai substituir aqui para mim, como π sobre 3 é um valor positivo, eu já vou colocar aqui de uma vez, tá? E aí vai ficar 2π, vou inverter aqui, 3 sobre π, corta, corta, de fato fica 6. O período é sempre a mesma unidade do que a unidade do domínio, que é o tempo, ele está em segundos, o item está correto. Embora ele dê um texto ali, o finalzinho ele entregou que ele queria calcular o período da função. E o último item, de acordo com o volume T, o maior volume dentro dos pulmões é 1.800. Pessoal, o maior valor de V, como é que a gente calcula o maior e o menor valor quando eu tenho uma função que tem seno e cosseno, hein? Isso aqui a gente já viu muitas vezes. Você copia a função toda e aonde tem o meu cosseno, eu substituo primeiro por -1. Não importa o ângulo que eu tenho. Substitui por -1 e depois, professor, eu pego a mesma coisa, só que eu substituo por quanto? Por 1. Por que eu faço isso? Porque -1 é o menor valor do cosseno. 1 é o maior valor do cosseno. Quando eu resolvo aqui a primeira conta, o menos com menos vai dar mais, vai ficar 1.800. Aqui, quando você resolve a conta, vai dar 1.200. Analisando esses dois números, o maior deles, tá? É o volume máximo, é o maior volume, e o menor valor deles é o mínimo. No caso aqui, é o menor valor. Então, aqui, de fato, tá, gente? O maior valor do V, entre esses dois números que eu encontrei, foi, de fato, 1.800. O meu item está correto. Observa que todos os itens estão corretos, tá? A quantidade de itens corretos aqui, 3, a alternativa correta, a alternativa D. Esse último item, ele é muito batido também em questões que envolvem seno e cosseno. Só que toma cuidado, tá? Muita gente substitui apenas por 1. Não, tá? Quando você quer achar o maior e o menor valor, copia tudo que está depois da igualdade. No lugar do cosseno, primeiro substitui por -1 e depois substitui por 1. Aí você vai fazer os dois cálculos. O maior dos resultados é o maior volume e o menor dos resultados é o menor. Nem sempre o maior valor do V é o que está associado com o maior valor do cosseno. Por isso que você tem que sempre fazer a conta colocando -1 e colocando +1 e depois vendo qual que é o maior. Questãozinha bonitinha, hein? Um abraço, que a matemática esteja com vocês.